Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. O culto hoje é para vocês. Todo especial. Sintam-se à vontade. Dando continuidade, quero convidar aqui algumas pessoas ilustres, representantes, líderes da nossa igreja. Então, primeiro convido a irmã Nilma, diretora do Ministério da Mulher, para estar aqui conosco, para a gente agora conversarmos um pouquinho sobre esse assunto tão especial que é as mulheres. Convido também a Samanta Muniz, líder do Ministério Jovem. Pode ser. Convido a Dona Maria Galvão, uma senhora experiente, muita história para nos contar, compartilhar sua experiência de vida. E convido também mais um colega ancião para me ajudar aqui, não deixar eu sozinho entre as mulheres, para poder nos ajudar no debate. Então, Dilson Muniz, esteja aqui também conosco. Então, a gente vai falar um pouquinho da história de vida de vocês, das suas lutas, da fé cristã a qual vocês professam e os desafios perante isso. Então, nós vamos começar fazendo algumas perguntas um pouco mais descontraídas. Então, vamos conversar de forma um pouco mais descontraída, falando um pouquinho da vida e história de cada um de vocês. Então, irmãs, qual a música que mais anima vocês? Sabemos que tem aquele momento que você está um pouco para baixo, desanimada, para a vida, para a fé. Qual é a música que toca vocês, que anima vocês, que levanta o astral? Pode começar aí com a senhora, Dona Maria. Principalmente, assim, quando a gente está um pouco abatida, que a gente ouve um hino que vem ao nosso encontro, é a maior felicidade que nós sentimos, nesse momento. Muitas vezes nós estamos lá embaixo, através daquele hino nos deixa já perto de Deus, porque só Ele pode nos conseguir reanimar tanto, porque quando estamos na presença dEle, a alegria é diferente, É uma alegria que a gente se sente muito feliz, E o meu hino, assim, que sempre é muito antigo, mas eu gosto muito, é o 88. Ótimo. Ser um grande amigo, porque realmente é um grande amigo que nós encontramos quando se vimos na maior necessidade da nossa vida, quando se vimos lá embaixo no poço, foi este amigo que nós encontramos para nos subir. Esse também é o meu, irmã. Olha, a gente combinou ali, viu, gente? Também é o meu. Realmente, quando a gente se depara com a letra desse hino, independente das situações, decepções que a gente está passando, a gente vê que tem alguém que está ali, que é por nós, que está conosco lado a lado, e esse alguém só é Jesus. Amém, irmã Samanta. Não combinaram comigo, viu? Poxa. Gosto de vários hinos, mas o que me representa mais, e eu conheci ele faz uns 6 meses, e o nome dele é Além do Rio Azul. É um lindo hino. É um lindo hino, ele fala sobre as ruas de ouro que vão ter, que não haverá tristeza, nem choro, nem pranto, e aí ele me toca. Eu acho que foi um hino que eu mais me identifiquei. Tem uma versão dele, inclusive, pelo um coral, não sei se você já viu, cantado na igreja, que é muito top mesmo. Qual é o lugar mais bonito que vocês já visitaram? Aquele local assim que você sonha, aquela paisagem que vocês já foram, e aquele local lhe inspirou, aquele local lhe encheu de paz. Fique à vontade, qualquer uma pode começar a falar aí. A orla da cidade, a orla do cais é um lugar, ainda bem que eu tenho essa oportunidade em meio ao trabalho, tá dando umas passadas por lá, e assim é um lugar que tem tranquilizado bastante. Durante essa minha ida para a Bahia, conheci vários lugares, e Porto Seguro foi um lugar que me chamou muita atenção. O pôr do sol na praia me fez essa convicção de que existe um Deus maior que eu, que cuida e que é capaz de fazer coisas maravilhosas. Então, acho que me tocou esse lugar. Amém. Senhora, Dona Maria. Um lugar que sempre eu acho muito importante é quando às vezes que eu vou em Belém, que eu vou lá no
no museu, né, que eu fico olhando lá, a mão de Deus ali sobre aquele museu, muitas vezes os animais, né, que são obras de Deus. Aí a gente fica olhando e vendo aquele poder tão grande que Deus usa até nos próprios animais, que quando eles se verem o encontro da gente, eles ficam tão felizes, parece que eles estão vendo assim, uma coisa muito importante na vida deles, né? Eu acho lindo isso. Agora, essa pergunta que eu vou fazer a vocês, ela é muito importante, vai revelar muitas coisas. A gente começa já a entrar aqui. Se você escolhesse, se você pudesse, na verdade, escolher qualquer superpoder, forças superpoderosas, qual seria esse poder? Misericórdia, né, pastor? E essa é uma pergunta importante. A resposta delas... Eu acho que eu gostaria de ter muitas, por incrível que pareça, eu queria ter muita sabedoria, eu acho que eu queria ser muito inteligente, porque as decisões eu acho que são fundamentais. Então, se tivesse um poder de sabedoria, de inteligência, eu acho que eu queria isso. Na fase, irmãs, que eu estou vivendo, 2 crianças bem pequenas, a paciência é extraordinária. Sendo muito sincera. Dona Maria, o seu superpoder. A senhora com um pouco mais de experiência de vida, muitas coisas já passou. Qual seria esse superpoder? A minha experiência assim, sobre vida é que eu agradeço muito a Deus pela imensa paciência que Deus me deu para mim ter cuidado da vida de meus filhos, criado meus filhos, o que eu pude ajudar para eles na educação, ajudei, né? Então eu acho assim que é muito feliz quando a gente consegue encontrar uma paciência para fazer o que é bom. Amém. Então vamos avançar um pouquinho, mudar o nosso tópico. Vamos falar um pouquinho das histórias e desafios, que a gente começa já a sair da descontração. Vocês poderiam compartilhar conosco um momento significativo de suas jornadas e quais desafios enfrentaram ao longo do caminho? Falar um pouquinho da sua história de vida, né, a jornada vivida, os desafios que enfrentaram ao longo da vida, principalmente por ser mulher. Quais foram esses desafios, essas histórias significativas na jornada de vocês? O meu maior desafio foi lutar com meu esposo, 16 anos, para ele conseguir ser batizado. Esse foi um desafio que eu enfrentei com luta, com oração, e consegui. E hoje eu vejo ele feliz e dizendo que está nas mãos de Deus e que está muito feliz. Esse foi o meu desafio. O meu desafio foi ao casar. Não pela pessoa, mas sim pela religião. Né? Meu esposo ele vem de uma família tradicional católica, né? E quando eu tomei essa decisão de batismo, após o casamento, nós passamos por grandes dificuldades, porque assim que eu me batizei, quando eu estava me batizando, ele estava perdendo o emprego. Então, assim, logo nos casamos e tínhamos nossos compromissos, então não foi muito fácil. Não foi muito fácil da guarda do sábado. Aí vem a questão também, né, de você ali no momento estar ali suprindo as maiores necessidades da casa, e tem a questão do homem de não estar trabalhando. Então foi um período assim bem difícil. E o segundo grande ponto da minha vida que foi bem assim decisivo para continuar a servir esse Deus foi quando eu perdi a minha primeira filha. Foi bem desafiador em poder continuar acreditando nesse Deus maravilhoso e que depois me abençoou com 2 grandes bênçãos aí, com a Esté e o Caio. Samanta. Qual foi o desafio, né, que você perguntou? Os desafios, sua história de vida, né? Você compartilhar com nós o que significou na sua jornada, né? Os desafios. É interessante que as irmãs aqui são bem mais experientes do que eu, então tem uma vivência diferente. Então, eu, que só tenho 23 anos, eu acho que o maior desafio foi a formação, foi um desafio, foi estar longe, foi ter que percorrer 5 anos sozinha,
E o maior desafio hoje é um emprego. É o maior desafio que eu estou passando nesse momento. Aí, Samantha, você já deu um gancho aqui para a próxima pergunta. Exatamente isso. Como vocês lidaram com esses desafios e os ajudaram a superar? Vocês relataram os desafios vividos, passados, mas como vocês lidaram com esses desafios? Como superou esses desafios? Ou como superar o desafio, né? Que a Samantha está passando neste momento, que é arrumar emprego. Ou como superar esse desafio e como vocês já superaram os relatados anteriores? Nos 2 pontos que eu coloquei, né, no primeiro, quando ele se encontrou desempregado, isso aí eu suprindo. Então, assim, além da sobrecarga das responsabilidades, mesmo assim, de honrar com os compromissos, você também tem que ter a paciência para poder ir conversando, que é uma fase, vamos orar que as portas vão se abrir. Então, foi nesse momento ali crucial que a fé, ela se tornou de fato em ação, né, de orar nas madrugadas, de fazer propósitos, de jejum, e compartilhando no momento certo, na hora certa, e as coisas irem acontecendo, né? E no segundo momento, que foi quando, né, eu perdi a minha primeira filha, então, assim, estar na igreja, se envolver mais ainda na obra, foi, assim, primordial para mim, né? Eu ter que demonstrar o meu amor a Deus, porque pelo entendimento de, assim, foi Deus que me deu, então foi Ele que tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso foi, assim, muito gratificante. Na época, assim, a escola sabatina, porque eu tenho um amor pela escola sabatina, viu, Tatiana? É meu coração, escola sabatina, eu falo para as meninas. Então, foi um momento, assim, o qual eu me envolvi muito, me dediquei muito, e com o estudo da palavra, fez, assim, abrir meus horizontes, que tem um além do Rio Azul. Então, isso foi primordial, continuar na missão. Certo. Dona Maria, como que a senhora conseguiu lidar com seus desafios da sua história de vida? Como é que a senhora conseguiu superar, vencer os desafios da vida? Muitas vezes teve momento de ser um pouco difícil, né? Porque nós sabemos que não é muito fácil nós querer as coisas como nós quer, né? Nós queremos da nosso jeitinho, mas aí a gente conseguir do outro jeito da outra pessoa é um pouco difícil, né? Mas e com tudo que aconteceu, a mão de Deus estava sobre nós e foi tudo resolvido de uma melhor maneira possível, né? Porque as dificuldades, com certeza, não tem jeito para não aparecer, né? Luta, aquelas tribulação que a gente às vezes não quer aceitar, mas temos que aceitar, né? É muito desafio para a gente chegar até onde é para chegar, viu? Samantha, você que está começando essa jornada e relatou o seu desafio, de acordo com a história delas, fica um exemplo, um modelo para você superar seus desafios? Com certeza, é um exemplo e, com certeza, como as irmãs falaram, a base é Deus. E acredito também que a família é uma base, os amigos. Precisa ter esse acolhimento de alguém para te acolher. Precisa ter alguém acolhendo, ajudando. Olha, não é por aqui, o caminho é por ali, ó. Você consegue ver que, além disso, vai acontecer alguma coisa, existem desafios, mas e além? Eu acho que a base Sim. é alguém para te aconselhar. Certo. Dilson, uma opinião masculina aqui. Qual é a importância, Dilson? A gente mudando um pouquinho aqui o nosso tema. Qual é a importância das mulheres na sua vida, Dilson, na vida dos homens da igreja? E como elas contribuíram para a sua formação como ser humano e cristão? Rapaz, é o seguinte, eu acho que... Agora entra a Débora na história, né, Dilson? Entra. Até porque tudo é uma bênção, né? Eu fico pensando realmente hoje, depois aí de 30 anos, 32 anos, né, amor? 31 anos já, com a minha primeira mulher, que é a Débora, e depois veio a Samra, e depois a Samantha, né? Essas mulheres aí assim, maravilhosas na minha vida. Então a gente vê realmente que é a mão de Deus, né? A gente aprende muito com elas, aceita muita coisa, né? Que a gente aprende a aceitar com elas também, e vai percebendo que um homem sem uma mulher é incompleto mesmo. E eu fico muito feliz, todos os dias eu louvo a Deus pelas mulheres, e pelas minhas também, em primeiro lugar pela rainha Débora, né? Na minha vida.
E é claro que esse desafio que a irmã está falando, tanto para vocês como para a gente, né? Somos totalmente diferentes, é um avesso do outro, né? E a gente tem que conviver e ir aprendendo, não é ficar parecido. Não é fácil ficar parecido, mas é essa que é a grande bênção, né? Que Deus permite a nós na maturidade, no amadurecimento, né? Tudo isso aí, né? Essas dádivas preciosas. Certo. Mudando aqui o nosso tópico, vamos falar da fé cristã. Vocês professam. A fé é um elemento importante em nossas vidas. Vocês já relataram, já falaram da história de vocês. E como cristãos, muitas vezes precisamos da fé para enfrentar as dificuldades. Vocês já testemunharam isso. Como a fé cristã tem sido uma fonte de força e consolo em suas vidas. Porque nós sabemos que a fé cristã, ao mesmo tempo que ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades, tem ajudado vocês, suas histórias, também tem um outro lado, né? O desafio da mulher manter firme na fé. Que vocês compartilhassem um pouco, né, como a fé tem ajudado vocês a enfrentar dificuldades e como mulher que professa fé enfrenta dificuldade por conta exatamente da fé também. Vou começar. A fé ela é fundamental, né? Porque sem fé é impossível a gente poder vencer as nossas dificuldades, vencer, superar, né, o nosso dia a dia. Então, independente dos problemas, da situação, sem a fé, com essa visão de que esse problema é pontual e eu vou conseguir ultrapassar, eu vou conseguir superar, sem essa fé é impossível. E quando a gente tem essa fé baseada num Deus vivo, né, no Deus que transforma, no Deus que muda, no Deus que dia a dia dá o testemunho, né, que Ele está presente em nossa vida, isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença porque nós temos a cada dia a certeza de que nós não estamos só. Independente do caminho que estamos passando, seja ele por rosas ou por espinhos, ou então mesmo descendo alguns penhascos na nossa vida, mas nós nunca estamos sozinhos. Então a fé ela é primordial para que a gente possa ter a certeza que, independente da situação, temos um Deus vivo conosco. Samantha, mesma pergunta para você. Como que a fé ajudou a enfrentar as dificuldades e tem ajudado ao longo da tua caminhada? Falando sobre isso e pautando na liderança e nos jovens, porque eu estou falando como uma jovem, é desafiador ter uma fé cristã, mas é fundamental você ter uma fé cristã agora, na juventude, para que quando eu estiver aqui na idade da irmã, eu tenha uma fé mais fortalecida, mais tecida. E é fundamental, eu acho, ter esse contato com Deus e fundamental ter esse contato com Deus às madrugadas, porque eu acredito que a oração chega mais rápido. E a igreja, ela tem suporte muito grande, principalmente no Ministério da Mulher, é aliada das irmãs da igreja, e eu acho que me ajuda a ter uma fé todos os dias ali em pauta. Sim, dona Maria, mesma pergunta para a senhora, como que a fé tem ajudado a senhora a enfrentar as dificuldades? E aproveita, né, que as irmãs já explanaram bem esse ponto, aproveita e nos diga como a fé foi fundamental para a senhora tomar uma decisão importante. A minha fé foi um momento muito importante na minha vida, porque muitas vezes a gente tem uma experiência de servir a Deus Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai chamado de uma maneira que a gente não gostaria de ser chamado, né? Inclusive, eu fui chamada por uma situação que eu não queria ter sido chamado. Mas fui, obedeci, contei vitória e graças a Deus que a minha fé cheguei até aqui, onde eu estou. Porque Amém. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, mas quando a nossa fé e a sabedoria que Deus concede para nós estamos vencedor. Amém. Dilson, como os homens podem demonstrar... Deixa eu só falar uma coisinha. Sim, pode ficar à vontade, Samantha. E lembrando disso, falando do emprego, a fé está sendo fundamental para mim nesse período e está me colocando numa provação
onde eu falei que as madrugadas são intensas, e são intensas, é preciso uma disciplina para você acordar às 3. Eu vou dizer que não é fácil, não é fácil essa caminhada cristã, mas por experiência própria está sendo uma experiência única. Opinião aqui masculina, diz como os homens podem demonstrar mais reconhecimento e gratidão pela presença e contribuição das mulheres em nossas vidas e na igreja. Como é que podemos demonstrar mais reconhecimento e gratidão às mulheres na igreja e nas nossas vidas? Eu, particularmente, esse exercício de demonstrativo, eu acredito que é na prática, né? No dia a dia, com as nossas ações, o respeito, principalmente à mulher. Eu acho que é fundamental, porque, olha, você respeitando o sentimento, você respeitando a pessoa que está do teu lado, você vai realmente estar atendendo ela nas suas necessidades. Porque é complexo você querer impor eu acho a situação mais agressiva que eu acho nos relacionamentos é a imposição. É porque Deus ele trabalha conosco com livre-arbítrio, e então eu percebo que Deus ele nos dá essa dádiva e sabedoria no relacionamento de forma o mais harmônica possível. Então eu creio que essa é a maneira de expressar a maior gratidão pelos seus afazeres, é o respeito, né? Certo. Agora, para a gente encerrarmos, uma inspiração e motivação. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem de esperança e fé para todas as mulheres nesses dias, principalmente as que estão aqui nos ouvindo, que a história de vocês possam talvez inspirá-las e motivá-las, talvez mulheres que estejam passando por problemas, dificuldades, que através da história de vocês, do exemplo de vocês, do testemunho de vocês, possam também assim se motivarem a passar por essas dificuldades e vencerem, principalmente colocando a fé na frente. Então, gostaria que vocês pudessem deixar essa mensagem de inspiração e motivação para todas as mulheres. Para nós, mulheres, que nós possamos diariamente crer que é um Deus que nos ama incondicionalmente, independente da cor da nossa pele, do jeito do nosso cabelo, como que está a fisionomia do nosso corpo, se a gente está empregado ou não empregada, independente de qualquer situação, nós temos um Deus que nos ama conforme nós somos, né? E está disposto a se fazer morada em nós e fazendo as transformações para que a gente possa ficar a mais linda flor do seu jardim. Então, assim, que a gente não possa desistir e crer que tem esse Deus maravilhoso conosco. Amém. Dona Maria. Eu deixo para todas as mulheres, né, que continuem com fé, tenham fé, orem, que todas vai chegar o seu objetivo que Deus tem para cada uma delas, no amor, na paz, no controle da família. Tudo isso nós oramos, temos certeza que nós vamos vencer. Samanta, tua mensagem final com dicas aí práticas para as mulheres enfrentar as dificuldades, os problemas da vida. Não foi em vão que o dia 8 de março foi fundamental, onde as mulheres russas lutaram verdadeiramente pelas mulheres. E eu sempre falo para as minhas pacientes que ser mulher é uma vitória e todo dia é uma luta, todo dia é um leão que se mata, todo dia é um degrau que se sobe. Não dá para você querer subir, sendo que você ainda tem um obstáculo a percorrer. Então, o que eu digo para as mulheres é: até aqui vocês chegaram por luta e não é a hora de parar agora. Nós temos muito ainda o que ganhar, o que percorrer, e não é desistir, lutar pelo que nós queremos. Hoje a mulher ela ainda não é essa palavra que eu queria usar, mas meio que banalizada ainda, porque ainda existem mulheres que sofrem, ainda existe machismo, ainda existe uma luta a percorrer. Então, que nós possamos ser
essa mulher diferente, essa mulher que faz a diferença. Eu acho que esse é o meu recado. Muito obrigado a todas as convidadas e convidados por compartilhar de suas histórias e experiências de vida conosco. Vocês são verdadeiras inspirações, a história de vocês espero que tenha contribuído para as irmãs presentes. Espero que tenham gostado do episódio, da nossa conversa aqui. Agora agradeço e despeço de vocês. Obrigado.